Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. O Lobo da Estepe, por Hermann Hesse. Assim como o gramofone viciava a atmosfera de espiritualidade ascética do meu estúdio, e também os ritmos americanos, estranhos e perturbadores, destrutivos, penetravam em meu cultivado mundo musical, assim irrompiam por todas as partes coisas novas, temidas, libertadoras, em minha vida até agora tão rígida e tão severamente delimitada. O Tratado do Lobo da Estepe e Hermínia tinham razão em sua teoria das 1000 almas. A miúde, surgiam em mim, junto a todas as antigas, algumas novas almas, com suas pretensões, alvoroçadas, e agora via claramente, como um quadro posto diante de mim, o processo de minha personalidade até então. As poucas habilidades e matérias em que eu casualmente era forte haviam ocupado toda a minha atenção. E eu pintara de mim a imagem de uma pessoa que não passava de um estudioso e refinado especialista em poesia, música e filosofia. E como tal tinha vivido, deixando o resto de mim mesmo ser um caos de potencialidades, instintos e impulsos que me pareciam um transtorno, e por isso os encobria com o nome de Lobo da Estepe. Todavia, essa reversão de minha quimera, essa libertação de minha personalidade não constituíam, de modo algum, uma aventura agradável e divertida, mas, ao contrário, era frequentemente amarga e dolorosa, e não raro, quase insuportável. O gramofone soava às vezes diabólico em meio àquele ambiente onde tudo estava sintonizado com um tom inteiramente diverso. E muitas vezes, quando dançava os meus one-steps em algum restaurante da moda, entre as pessoas elegantes e alegres libertinos, sentia-me como uma espécie de traidor para com tudo aquilo que na vida me fora respeitável e sagrado. Se Hermínia me tivesse deixado sozinho durante uma semana, teria fugido imediatamente daquele intento penoso e ridículo de converter-me em um homem mundano. Mas Hermínia estava sempre ao meu lado. Ainda que não a visse todos os dias, continuamente me estava observando. Me acompanhava, me vigiava, me advertia. Chegava mesmo a ler, sorridente em meu rosto, todos os meus pensamentos de insubordinação e fuga. Com a destruição do que havia chamado antes minha personalidade, comecei a compreender por que, apesar de todo o desespero, eu temera tão horrivelmente a morte. E comecei a notar que também esse temor atroz e ignominioso pela morte era um resquício de minha antiga existência, burguesa e enganadora. O Sr. Haller, de até então, escritor de talento, conhecedor de Mozart e de Goethe, autor de observações dignas de ler-se sobre a metafísica da arte, sobre o gênio e o trágico, sobre a humanidade, o solitário melancólico em sua clausura de livros, tinha de fazer sua autocrítica ponto por ponto, sem nada omitir. Esse douto e interessante Sr. Haller havia de fato pregado a razão e a humanidade e protestado contra a crueldade da guerra, mas durante a guerra não se deixou levar junto a um paredão para ser fuzilado, como seria a verdadeira consequência de seu pensamento. Antes, arranjou alguma forma de transigência, nobre e decente sem dúvida, mas que não deixava de ser uma acomodação. Era, além disso, inimigo do poder e da exploração, mas tinha no banco muitas ações de empresas industriais, cujos dividendos recebia sem que lhe doesse a consciência. E assim, para tudo mais, Harry Haller
se atribuíra um prodigioso papel de idealista e desprezador do mundo, de melancólico solitário e de profeta tonitruante, mas, no íntimo, era um burguês, capaz de censurar uma vida como a de Hermínia. Lamentava-se das noites perdidas nos restaurantes e do dinheiro que neles gastara. Tinha remorsos e suspirava não exatamente por sua emancipação e aperfeiçoamento, mas, ao contrário, para voltar aos velhos tempos em que seus problemas espirituais ainda lhe causavam prazer e lhe traziam fama. Agia exatamente como os leitores de jornais, tão desprezados e insultados por ele, que se lembravam dos tempos ideais de antes da guerra, pois isso era mais cômodo do que aprender a lição das coisas já sofridas. Com os demônios, que tipo asqueroso esse Sr. Haller! No entanto, me agarrava a ele, ou à sua larva já em transformação. Agarrava-me ao seu namoro com o espiritual, ao seu temor burguês pelo desordenado e pelo casual, a que também pertencia a morte. E o comparava com o novo Harry, o tímido e cômico diletante das salas de dança, sarcástico e cheio de inveja daquela imagem do Harry de outros tempos, daquele Harry de ideais mentirosos, no qual havia descoberto, no entanto, aquelas fatais características que tanto lhe haviam desagradado ver num retrato de Goethe em casa do professor. Ele próprio, o velho Harry, fora exatamente como um Goethe burguês idealizado. Um herói espiritual com o olhar demasiado nobre, irradiando superioridade, espírito e sentido humano, untado de brilhantina e emocionado ao mesmo tempo pela sua própria nobreza de alma. Raios! Aquele nobre retrato estava agora, sem dúvida, precisando de reparos. E o ideal Sr. Haller fora lamentavelmente desmantelado. Semelhava-se a um dignatário caído em mãos de salteadores, que lhe tivessem feito as calças em frangalhos, e em vez de aprender a portar-se como um esfarrapado, ostentava seus mulambos, como se deles pendessem ainda as antigas condecorações, e continuava afetando dolorosamente a antiga dignidade perdida. Cada vez me achava com mais frequência em companhia de Pablo, o músico, e tive de mudar minha opinião sobre ele, ainda que somente pelo fato de Hermínia considerá-lo tanto e viver ansiosa de sua companhia. Pablo me dera a impressão de uma bela nulidade. Um simples moço bonito, um tanto vaidoso, uma criança feliz e sem problemas, cuja satisfação consistia em soprar numa corneta de brinquedo que lhe compraram na feira, e era capaz de manter-se quieto à custa de elogios e bombons de chocolate. Pablo, no entanto, não estava interessado em minhas opiniões. Eram-lhe tão indiferentes quanto minhas teorias musicais. Ouvia-me com amistosa cortesia, sorrindo sempre, sem nunca emitir uma resposta. Por outro lado, parecia que eu lhe despertara o interesse, pois se esforçava visivelmente por agradar-me e mostrar-se simpático em relação a mim. Certa vez, quando demonstrei certa irritação e mesmo mau humor, numa dessas tentativas de conversações inúteis, ele encarou-me com um ar confuso e triste, e tomando-me a mão esquerda, alisou-a e ofereceu-me uma pitada de rapé que trazia numa caixinha de ouro. Olhei para Hermínia inquisitivo e, como assentisse, tomei uma pitada. Imediatamente senti a mente clara e o ânimo mais jovial. Sem dúvida, havia cocaína misturada ao pó. Hermínia contou-me que Pablo tinha muitas drogas daquelas, que obtinha por meios secretos. Vez por outra, oferecia-as aos amigos e era mestre na mistura e dosagem daqueles preparados. Tinha remédios para aplacar a dor, para provocar o sono, para produzir sonhos eróticos, para alegrar o espírito e despertar a paixão. Certa vez encontrei-o na rua, próximo do cais, e ele imediatamente veio ao meu encontro. Desta vez consegui finalmente fazê-lo falar. — Senhor Pablo!
disse-lhe enquanto ele brincava com um bastãozinho de ébano com um castão de prata. O senhor é amigo de Hermínia, e por este motivo me interesso pelo senhor, mas desculpe minha franqueza. O senhor torna muito difícil a conversação. Já várias vezes tenho tentado falar-lhe a respeito de música. Gostaria de conhecer sua opinião e conceitos, quer contradigam ou não os meus. Entretanto, o senhor nunca se dignou a me dar uma resposta. Sorriu-me com a maior cordialidade e desta vez não se furtou a dá-la, dizendo, impassível: Bem, na minha opinião, não há nenhum sentido em falar-lhe a respeito de música. Nunca falo sobre isso. Que responder, então, às suas observações eruditas e judiciosas? O senhor tem toda a razão naquilo que afirma, mas veja, eu sou um músico, não um erudito. E no que diz respeito à música, acho que não há a menor importância em estar alguém com a razão. A música não depende de estarmos com razão, de termos bom gosto ou erudição musical e tudo mais. Ah, não? E de que depende, então? De se fazer música, Sr. Haller. De se fazer música tão boa e tão abundante quanto possível, e com toda a intensidade de que alguém é capaz. Aí é que está a coisa, monsieur. Ainda que eu tivesse na memória toda a obra de Bach e de Handel e pudesse dizer as coisas mais admiráveis a respeito delas, isso não teria a menor utilidade para os outros. Mas quando tomo o meu instrumento e toco um time bem movimentado, seja este bom ou mau, há de causar alegria a alguém. Entrará pelas pernas e até chegará ao sangue. Isto e somente isto é o que importa. Observe a fisionomia dos pares num salão de dança, no momento em que a música volta a tocar após uma pausa prolongada. Observe como os olhos brilham, como as pernas se movem e os rostos começam a sorrir. É por isso que se faz música. Muito bem, Sr. Pablo. Mas não é só a música sensual que existe. Existe também a espiritual. Além daquela música que se executa no momento, existe a música imortal que sobrevive mesmo quando já não é interpretada. Pode estar uma pessoa sozinha, deitada, e vir-lhe ao pensamento um trecho de A Flauta Mágica ou da Paixão segundo Mateus. Então a música se faz realidade, sem que alguém precise soprar a flauta ou arranhar o violino. Sem dúvida, Sr. Haller. Também o yearning e a valência são reproduzidos cada noite por muitas pessoas solitárias e sonhadoras. Até a mais humilde datilógrafa tem na cabeça, quando está no escritório, os ritmos do último one-step e acompanha no teclado seu compasso. O senhor tem razão. A todas essas pessoas solitárias, eu concedo a música muda. Seja ela o yearning, seja ela a flauta mágica ou valência. Mas de onde recebem esses músicos a música solitária e muda? Recebem-na de nós, dos músicos, pois primeiro ela tem de ser executada e ouvida e penetrar no sangue, antes que alguém possa pensar nela sozinho em seu quarto e com ela sonhar. De acordo, disse friamente. No entanto, não se pode colocar no mesmo plano a música de Mozart e o último foxtrot. E não é a mesma coisa servir ao público música divina e eterna ou música barata e efêmera. Quando Pablo percebeu a excitação de minha voz, assumiu a expressão facial mais amável. Tocou-me o braço e falou com incrível doçura. Ah, meu caro senhor, nisso, dos planos, pode ser que o senhor tenha toda a razão. Nada tenho a objetar que coloque Mozart, Haydn e Valência no plano que melhor lhe agrade. A mim pouco importa. Nada tenho de decidir sobre tais planos. Nunca me perguntaram nada sobre eles. É possível que continuem a executar Mozart daqui a 100 anos e talvez daqui a 2 anos já nenhuma orquestra toque Valência. Mas isso podemos deixar tranquilamente nas mãos de Deus. Ele é justo e tem em suas mãos a duração da vida de todos nós, até mesmo de cada valsa e de cada foxtrot. Ele saberá fazer o que é justo, mas nós, os músicos, temos de fazer nossa parte, o que é nosso dever e ofício.
Devemos tocar o que o público pede no momento. E devemos fazê-lo bem e de maneira bela e tocar com todo o entusiasmo possível. Suspirando, assenti também a isso. Não havia jeito de enquadrar o homem. Em muitos momentos, o velho e o novo, a dor e o prazer, o temor e a alegria apareciam prodigiosamente entremesclados. Tão logo estava no céu como no inferno, e muitas vezes nos dois ao mesmo tempo. O velho e o novo Harry viviam algumas vezes em contínua peleja, outras em profunda paz. O velho Harry parecia às vezes inteiramente morto e enterrado, e de súbito lá surgia, dominador e tirano, e tudo sabia melhor que o outro, e o novo, o pequeno, o jovem Harry se envergonhava, calava e se deixava levar contra a parede. Em outros momentos, o jovem Harry pegava o velho pela garganta e apertava-a violentamente. Havia muitos gemidos, muitas lutas de morte, muitos pensamentos na navalha de barbear. Mas, com frequência, me açoitava uma onda de dor e de ventura. Momento semelhante foi quando, poucos dias depois de minha primeira tentativa de ir ao baile público, ao entrar de noite em meu dormitório, com indizível surpresa, com horror e encanto, encontrei deitada, em minha cama, a formosa Maria. De todas as surpresas que Hermínia me havia preparado até então, aquela, sem dúvida, era a mais extraordinária. Pois não duvidei um só momento que fosse ela quem me havia enviado à ave do paraíso. Excepcionalmente, eu não estivera aquela noite com Hermínia, mas fora a um concerto de música clássica religiosa na abadia, concedendo-me uma bela e melancólica escapada à minha vida de antes, aos campos da minha juventude, aos terrenos do Harry ideal. No ambiente gótico da igreja, cujas formosas abóbadas enredadas quebravam a luz em mil matizes de sombras e penumbras, ouvira peças de Buxtehude, Pachelbel, Bach, Haydn, voltara a percorrer os velhos e amados caminhos, voltara a ouvir a voz soberba de uma cantora de Bach, com quem tivera relações amistosas em tempos passados, e a quem ouvira atuar muitas vezes. A voz da música antiga. Sua infinita dignidade e santidade haviam me despertado de novo toda a elevação, todo o entusiasmo, toda a inspiração da juventude. Sentei-me no alto coro da igreja, triste e meditativo, hóspede por uma hora desse mundo nobre e venturoso que em outro tempo fora minha pátria. Ouvindo um dueto de Haydn, vieram-me lágrimas aos olhos. Não esperei o final do concerto. Renunciei ao pensamento de despedir-me da cantora. Oh, que noites tão maravilhosas havia passado em outros tempos, depois desses concertos, em companhia dos cantores. Saí da abadia e corri fatigado pelas ruas solitárias nos quais se ouvia, vindo do interior dos restaurantes, as melodias de dança da vida moderna. Oh, que confusão tão grande era agora a minha vida! Durante aquela caminhada noturna, pensei também em minhas singulares relações com a música e voltei novamente a reconhecer que essas fatais relações com a música eram o destino de toda a intelectualidade alemã. No espírito alemão, domina o direito maternal, a sujeição natural na forma a uma hegemonia da música, como não se conheceu em nenhum outro povo. Nós, os intelectuais, em vez de nos defendermos varonilmente contra isso e reduzir a obediência ao espírito, ao logos e à palavra, sonhamos todos com uma linguagem sem palavras, que possa exprimir o inexprimível, que possa representar o irrepresentável. Em vez de tocar seu instrumento da forma mais fiel e honesta possível, o intelectual alemão está sempre em luta com a palavra e a razão, e fazendo a corte à música. Na música, nas sinfonias maravilhosamente sonoras, nos sentimentos e estados de alma prodigiosamente nobres, que nunca se veem obrigados a se fazerem realidade, nutriu-se o espírito alemão, e nelas deixou cair a maior parte de suas energias reais. Nenhum de nós,
intelectuais, se acha em seu elemento dentro da realidade. Éramos estranhos e inimigos dela. Por isso o espírito desempenha um papel tão lastimável em nossa realidade alemã, em nossa história, em nossa política, em nossa opinião pública. Sim, já havia pensado naquilo muitas vezes. Não sem sentir sempre anseios intensos de representar a realidade, de trabalhar séria e responsavelmente, em vez de me ocupar o tempo todo só da estética e das profissões artísticas e espirituais. Mas, no final, acabava com a resignação, com a capitulação diante da fatalidade. Os senhores generais e os donos da indústria pesada tinham muita razão. Não era possível cerrar fileiras conosco, os intelectuais. Éramos uma quadrilha de charlatões espirituais, sem força real, carentes de responsabilidade. Ah, raios! A navalha de barbear. Deste modo, cheio de pensamentos e ressonâncias musicais, com o coração carregado de tristeza e de desesperados anseios de vida, de realidade, de sentido, de tudo o que havia perdido e não podia mais recuperar, cheguei por fim à casa, subi minha escada, acendi a luz do quarto de estudos e tentei, em vão, ler um pouco. Pensei no encontro que havia marcado para amanhã à tarde, no Cecil Bar, e senti rancor, não só contra mim mesmo, mas como também contra Hermínia. Embora pensasse bem e fosse bondosa, embora fosse um ser maravilhoso, podia ter feito melhor se me deixasse perecer, em vez de me haver arrastado a este mundo confuso, estranho, agitado, no qual sempre seria um estrangeiro, e onde o que eu tinha de melhor havia se rebaixado e sofria amargamente. E assim, triste, apaguei a luz e fui para o meu quarto. Comecei a despir-me com imensa tristeza, quando me surpreendeu um perfume que não me era familiar. E olhando em redor, vi estendida, em minha cama, a bela Maria, que me sorria um tanto tímida, com seus grandes olhos azuis. Maria? Disse eu. E meu primeiro pensamento foi que minha hospedeira certamente me mandaria embora se chegasse a descobrir aquilo. Eu vim, disse ela em voz baixa. Você não está aborrecido? Não, não. De certo, Hermínia lhe deu minha chave. Pode ficar. Oh, eu estou achando que ficou aborrecido. É melhor ir-me embora. Não, Formosa Maria. Fique. É que hoje, precisamente, estou muito triste. Não poderia mostrar-me alegre hoje. Amanhã, de certo, estarei. Eu me inclinara um pouco sobre ela. Então me agarrou pela cabeça com suas mãos grandes e firmes. Me puxou para si e me beijou demoradamente. Depois, sentei-me ao seu lado, segurei-lhe a mão, roguei-lhe que falasse baixo, para que ninguém nos ouvisse, e olhei-a bem no rosto, bonito e cheio, que parecia uma flor estranha e grande sobre o meu travesseiro. Lentamente, levou-me a mão à boca, depois introduziu-a sob o lençol e colocou-a em seu seio cálido e palpitante. Não precisa estar alegre, disse ela. Hermínia me disse que você tem seus problemas. Qualquer um pode perceber isso. Diga-me somente uma coisa. Eu lhe agrado. Outro dia, ao dançar comigo, achei-o muito interessado em mim. Beijei-lhe os olhos, a boca, o pescoço e os seios. Um momento antes eu havia pensado em Hermínia com amargura e reprovação. Agora eu tinha nas mãos o presente que ela me enviara e estava agradecido. As carícias de Maria não conspurcavam a música maravilhosa que eu ouvira aquela noite. Eram dignas dela e como que a completavam. Lentamente, retirei as roupas de cima de seu corpo admirável para que meus beijos pudessem chegar a seus pés. Quando me deitei ao seu lado, a flor de sua face me sorriu, onisciente
e bondosa. Naquela noite, ao lado de Maria, não dormi muito, mas meu sono foi profundo e bom, como o de uma criança. E entre um sono e outro, eu bebia sua alegre e formosa juventude e ouvi, enquanto falávamos baixinho, um sem número de detalhes curiosos sobre sua vida e a de Hermínia. Eu sabia muito pouco sobre essa espécie de vida. Somente no mundo teatral, ocasionalmente, deparara com similares existências. Homens e mulheres que viviam metade para a arte e metade para o prazer. Agora, pela primeira vez, podia lançar uma olhada sobre aquela espécie de vida, extraordinária não só por sua singular inocência, quanto por sua singular corrupção. Essas jovens, provenientes em sua maioria de famílias pobres, demasiado inteligentes e bonitas, para atirarem suas vidas simplesmente em qualquer ganha-pão mal remunerado e melancólico, viviam todas de empregos ocasionais ou mesmo de sua graça e amabilidade. Passavam às vezes 1 ou 2 meses empregadas como datilógrafas, depois algum tempo como amantes de pessoas de dinheiro, recebendo mesadas e presentes. Viviam algum tempo entre peles, automóveis e hotéis de luxo, outras vezes em águas furtadas. E embora pudessem chegar ao casamento por causa de um bom partido, não viviam de forma alguma ansiosas por isso. Muitas delas amam sem desejo e só concedem seus favores contra a vontade e por alto preço. Outras, e Maria era uma delas, eram extraordinariamente dotadas para o amor e incapazes de passar sem ele. A maioria era também experiente no amor com ambos os sexos. Viviam exclusivamente para o amor e, juntamente com o amante oficial que as mantinha, quase sempre deixavam florescer outros amores. Ativas e diligentes, prudentes e loucas, apesar de tudo, essas mariposas viviam sua vida tão infantil quanto refinada, independentes, não se vendendo a qualquer um, vivendo mais ou menos do momento e, embora apegadas à vida, o eram menos que os burgueses, sempre prontas a seguir um príncipe encantado a seu castelo, mas sempre com o pressentimento de que um final difícil e triste as esperava. Maria ensinou-me muitas coisas. Naquela maravilhosa primeira noite e nos dias seguintes, não apenas encantadores novos jogos e prazeres dos sentidos, mas ainda uma nova compreensão, um novo conhecimento, um novo amor. O mundo dos salões de baile e dos locais de prazer, o cinema, o bar e os chás nos salões de hotéis que, para mim, o solitário e a seta sempre tinham sido algo inferior, proibido e degradante, era para Maria, para Hermínia e suas companheiras simplesmente o mundo, sem ser bom nem mau, nem agradável nem odioso. Nesse mundo florescia sua curta e anelante vida. Estavam à vontade nele e conheciam todos os seus caminhos. Amavam uma champanha ou um prato especial de grill-rum, como nós outros amamos um compositor ou um poeta, e punham numa dança da moda ou na canção sentimental e melosa de um cantor de jazz o mesmo entusiasmo, a mesma emoção e ternura que um de nós devotava a Nietzsche ou a Hamsun. Maria falou-me a propósito do simpático tocador de saxofone, Pablo, e de uma canção americana que ele cantava com frequência. Falou disso com uma emoção, uma admiração e um amor que me comoveram muito mais que os êxtases de alguns espíritos cultos diante de refinados prazeres artísticos. Estava disposto a entusiasmar-me, fosse qual fosse a canção. As palavras amorosas de Maria, seu olhar anelante e deslumbrado, haviam aberto brechas em minha estética. Existia sem dúvida uma beleza, única e indivisível, restrita e seleta, que estava para mim, com Mozart a coroá-la, acima de qualquer dúvida ou discussão. Mas onde estava o limite? Pois nós, os conhecedores e críticos, não havíamos, na juventude, nos devotado a obras e artistas que hoje nos pareciam duvidosos e desagradáveis?
não acontecera isso conosco em relação a Liszt e a Wagner, e com muitos até em relação a Beethoven? Aquele comovedor entusiasmo de Maria por uma canção americana não era uma emoção estética tão pura, tão bela. Não estava tão acima de toda dúvida como a emoção de qualquer professor diante do Tristão, ou o êxtase de um regente diante da Nona Sinfonia? E aquilo não se harmonizava maravilhosamente com a opinião do Sr. Pablo e lhe dava razão? Maria também parecia amar o simpático Pablo. É uma pessoa muito simpática, disse eu. A mim também me agrada muito, mas diga-me, Maria, como pode gostar de mim? Uma pessoa sem atrativos, um velho feio, com o cabelo já esbranquiçando e que não sabe tocar saxofone nem cantar nenhuma canção de amor em inglês. Não fale assim, repreendeu-me. É muito natural. Você também me agrada. Você também tem algo de belo, amoroso e particular. Você não pode ser diferente do que é. Não vale a pena falar dessas coisas, nem pedir explicações de tudo isso. Olhe, quando você me beija o pescoço ou a orelha, sinto que gosta de mim e que gosto de você. Você sabe beijar de uma maneira que parece tímida. E isso me diz, ele te ama. Está muito satisfeito contigo por seres bela. E isso me agrada muito. Já com outros homens, o que me agrada é exatamente o contrário. É beijarem como se fosse uma graça que me estivessem concedendo. Tornamos a dormir. Voltei a despertar, sem deixar de manter-me abraçado à minha formosa flor. E que prodígio! Aquela formosa flor continuava sendo sempre o presente que Hermínia me enviara. Hermínia permanecia constantemente por trás dela, disfarçada dentro dela. E, de repente, pensei em Érica, em minha distante e mal amada, em minha pobre amiga. Era pouco menos bela que Maria, embora não tão radiante, e era mais retraída e não tão adestrada nas pequenas artes do amor. Tive-a um momento diante dos olhos, clara e doloridamente, amada e profundamente enraizada em meu destino, e depois caiu num profundo olvido, numa distância quase lamentável. E surgiram muitas imagens de minha vida durante aquela bela e deliciosa noite. Imagens de minha vida que fora tão vazia e pobre. Agora, libertada prodigiosamente por Eros, brotava a fonte das imagens, caudalosa e profunda, e o coração me parava a cada momento, de entusiasmo e tristeza também, ao pensar quão abundante fora a galeria de minha vida, quanto a alma do pobre lobo da estepe estava cheia de altas estrelas e eternas constelações. Apareceu a imagem da infância e a mãe, delicada e diáfana, como do alto de uma montanha azul. Ressoou brônzeo e claro o coro das minhas amizades, a começar pelo fabuloso Hermann, o irmão espiritual de Hermínia, exalando aromas extraterrenos, como as flores do lago que se abrem sobre as águas, flutuavam as imagens das mulheres que amei, a quem desejei e exaltei em versos, das quais pouca coisa obtive e das que em vão tentei conquistar. Também apareceu minha mulher, com quem vivi vários anos, que me ensinou a vida em comum, com seus conflitos e resignações, em quem, apesar de todas as insatisfações da vida, depositara uma profunda confiança, até o dia em que, enlouquecida e enferma, me abandonou. Reconheci então quanto a amara e quão profundamente confiara nela, para que seu abuso de confiança me tivesse podido afetar de modo tão grave e para toda a vida. Aquelas imagens, eram centenas, com e sem nome, estavam ali de novo. Surgiam novas e jovens do poço daquela noite de amor, e tornei a ter consciência do que havia esquecido na miséria, que elas eram o tesouro e os bens da minha vida, e que continuavam existindo inalteráveis. Acontecimentos culminantes que poderia esquecer, mas não destruir, cuja série formava a lenda de minha vida,
cujo brilho era o indestrutível valor de minha existência. Minha vida fora penosa, transtornada e infeliz, conduzindo à destruição e ao niilismo. Fora amargurada pelo sal de todo o destino humano, mas havia sido rica, orgulhosa e senhorial. Uma vida soberba até mesmo na miséria. E ainda que o resto do caminho até o ocaso fosse inteiramente desfigurado, o cerne desta vida fora nobre, tinha feição e estirpe. Não girara em torno das moedas, mas em torno das estrelas. E então, tá gostando da história? Da narração? Da escolha dos livros? Então ajuda o LiterataCast. Se você estiver me ouvindo numa plataforma de áudio, dá uma olhadinha se não existe aí a possibilidade de você curtir, seguir o canal. E se estiver no YouTube, deixa o seu like, um comentário, compartilha com seus amigos que também gostam de literatura. Ah, também tem o botão Valeu Demais no YouTube, caso você queira nos ajudar financeiramente. O LiterataCast conta com seu apoio. E agora, de volta à leitura. O tempo passou e sucederam muitas coisas depois disso. E só posso recordar-me de alguns detalhes daquela noite, de algumas palavras, de alguns gestos e ações de profunda delicadeza amorosa, do momento estelar em que despertei do pesado sono do cansaço amoroso. Mas aquela noite foi a primeira vez que, desde a época de minha decadência, voltei a olhar a própria vida com olhos inflexíveis e resplandecentes, em que voltava a reconhecer na casualidade um destino e nas ruínas de minha vida fragmentos celestiais. Minha alma voltava a respirar, meus olhos voltavam a ver, e às vezes suspeitava ardentemente que só necessitava recolher o mundo disperso das imagens, que só necessitava congregar minha vida com Harry Haller e o lobo da estepe na unidade de uma só imagem, a fim de poder penetrar no mundo da imaginação e ser imortal. Não era aquela a meta a que aspirava toda a vida humana? Pela manhã, tive de tirar Maria às escondidas de casa, depois de haver com ela partilhado o meu café da manhã. Naquele mesmo dia, aluguei um quarto nas imediações, destinado especialmente aos nossos encontros. Minha professora de dança, Hermínia, compareceu, fiel ao compromisso, e tive de aprender o Boston. Era severa e inflexível e não me deixou um só momento, pois estava acertado que eu acompanharia ao baile de máscaras. Pediu-me dinheiro para comprar uma fantasia, acerca da qual não quis me adiantar nenhum detalhe. Também me estava proibido visitá-la e mesmo saber onde morava. Os dias que antecederam o baile de máscaras, umas 3 semanas, foram extraordinariamente belos. Maria me pareceu ser a primeira amada real que eu tinha tido. Sempre exigira das mulheres a quem amara que tivessem inteligência e educação, sem me dar conta de que nem mesmo a mulher mais espiritual e relativamente educada jamais dera resposta ao logos que havia em mim, mas antes se opunha a ele. Confiava meus problemas e pensamentos às mulheres, e me havia parecido inteiramente impossível amar por mais de 1 hora uma jovem que não lesse um livro, que não soubesse o que é ler, que não conseguisse distinguir uma peça de Tchaikovsky de uma de Beethoven. Maria não tinha nenhuma instrução. Não necessitava desses rodeios nem desses substitutivos. Seus problemas nasciam diretamente dos sentidos. Era seu ofício e sua tarefa extrair todo o prazer sensorial e amoroso que fosse possível obter dos sentidos que possuía, com sua singular figura, com sua cor, seu cabelo, sua voz, sua pele, seu temperamento. E encontrar e provocar nos amantes resposta, compreensão, réplica prazerosa a cada uma de suas habilidades, a cada curva de sua linha, a cada suave modelado de seu corpo. Já naquela primeira vez em que dancei com ela, senti tudo isso. Auri aquele aroma de genial e encantadora sensualidade, e por isso fiquei encantado. Também é certo que não foi por casualidade que Hermínia, a que tudo sabe, me encaminhou para Maria. Seu aroma e
todo o seu timbre eram estivais e róseos. Não tive a sorte de ser o único amante de Maria, nem o preferido. Era um dos vários. A miúde não tinha tempo que me pudesse dedicar. Às vezes, só 1 hora pela tarde, raramente à noite. Não queria receber dinheiro. Hermínia estava certamente por trás de tudo aquilo. Mas aceitava, sim, com satisfação, meus presentes. E quando lhe presenteei com uma carteira de couro vermelho laqueado, coloquei dentro dela 2 ou 3 moedas de ouro. O porta-moedas, entretanto, fez-me cair em ridículo diante dela. Era muito bonito, mas fora uma pechincha e já estava fora de moda. Dessas coisas que estava pouco inteirado e entendia menos que a linguagem dos esquimós, aprendi muito com Maria. Soube que aqueles pequenos adereços e objetos de luxo e de moda não eram simples futilidades inventadas pelo comércio ganancioso, mas um pequeno, ou antes um grande mundo de coisas necessárias, belas, variadas, que não tinham outro sentido senão servir ao amor, afinar os sentidos, animar o ambiente morto e dotá-lo prodigiosamente com novos órgãos amorosos, desde os pós e perfumes até os sapatos de baile, desde os anéis às cigarreiras, dos cintos às bolsas. As carteiras não eram carteiras, os porta-moedas não eram porta-moedas, as flores não eram flores, os leques não eram leques. Tudo era o material plastificante do amor, da magia, da sedução. Era mensageiro, contrabandista, arma, grito de guerra. Muitas vezes pensei quem seria o verdadeiro amor de Maria. Havia muitas possibilidades de que fosse o jovem Pablo, o do saxofone, o dos olhos negros e das mãos longas, brancas, nobres e melancólicas. Eu imaginava Pablo um tanto indolente para o amor, por ser algo mimado e passivo, mas Maria me assegurou que ele era de fato um tanto lento para excitar-se, mas que depois era tão pertinaz, exigente e másculo quanto qualquer boxeador ou mestre de equitação. E desta forma aprendi e fiquei sabendo de segredos sobre um e outro, sobre músicos de jazz e artistas de teatro, sobre muitas mulheres, moças e homens de nosso convívio. Soube toda classe de segredos. Vi abaixo da superfície uniões e inimizades. E eu, que fora neste mundo um corpo estranho, sem relação com ninguém, acabei por ver-me absorvido por completo. Também soube muitas coisas de Hermínia. E de Pablo, com quem me encontrava com frequência, porque Maria o amava muito. Às vezes ele empregava seus meios secretos. Também me fazia sentir de vez em quando aquela sensação. E sempre se me mostrava amistoso e serviçal. Certa vez me disse sem rodeios: "Você é muito infeliz. Isso é mau. Não se deve ser assim. Causa-me pena. Por que não tenta fumar um pouco de ópio?" Minha opinião sobre aquele homem alegre, prudente, infantil e ao mesmo tempo insondável ia continuamente se modificando. Ficamos amigos e algumas vezes provei suas drogas. Encarava meu caso com Maria com um certo ar de divertimento. Certa vez preparou uma festa para nós em seu quarto, uma água furtada de um hotel de subúrbio. Só havia uma cadeira, de modo que eu e Maria tivemos de nos sentar na cama. Deu-nos a beber um estranho e misterioso elixir que se compunha da mistura de 3 garrafas. E logo, quando comecei a demonstrar bom humor, propôs-nos com um olhar muito brilhante que celebrássemos uma orgia amorosa a 3. Neguei-me prontamente. Aquilo não me agradava nada, mas olhei por um momento para Maria, a fim de ver como tomara o caso, e embora ela concordasse com minha recusa, vi o ardor do seu olhar e percebi seu desgosto pela minha renúncia. Pablo estava desapontado com a recusa, embora não ofendido. "É uma pena", disse. "Harry, o moralista em excesso. Nada se pode fazer. Teria sido tão bonito
mas tenho outra ideia. Deu-nos a cada um uma tragada de ópio e, sentados, imóveis, vivemos os três as cenas sugeridas por ele, ante as quais Maria tremia de prazer. Quando comecei a sentir-me mal, Pablo estendeu-me na cama e deu-me umas gotas de um remédio. E quando cerrei por um instante os olhos, senti nas pálpebras uns beijos suaves e delicados. Aceitei-os, crendo me viessem de Maria, mas comprovei que me vinham dele. Numa outra noite, surpreendi-me ainda mais. Apareceu em minha casa, dizendo-me que necessitava de 20 francos e se eu lhe podia arranjar. Pediu-me em troca que dispusesse aquela noite de Maria em seu lugar. Pablo, disse-lhe muito chocado, você não sabe o que está dizendo. Ceder a amante a outro por dinheiro é algo que consideramos de todo vergonhoso. Vou fingir que não ouvi sua proposta. Olhou para mim compassivo. Então não quer, Sr. Harry? Pois bem, você mesmo é quem cria dificuldades, pois então não durma esta noite com Maria, mas me dê o dinheiro assim mesmo, que depois lhe devolvo. Tenho muita necessidade dele. Para quê? Para Agostino. Sabe quem é? O rapaz do segundo violino. Há 8 dias que está de cama e não tem ninguém para cuidar dele. Está sem um níquel e meu dinheiro também se acabou. Por curiosidade e também um pouco por autopunição, fui com ele ver Agostino. Levou-lhe leite e remédios ao terrível pardieiro em que vivia. Fez-lhe a cama e arejou o ambiente e preparou com mãos habilidosas uma compressa que lhe aplicou à testa febril, tudo com a rapidez, a delicadeza e a eficácia de uma boa enfermeira. Naquela noite, vi-o tocar até de madrugada nos salões do City Bar. Falei frequentemente com Hermínia a respeito de Maria, de suas mãos, de seus ombros, de sua cintura e de sua maneira de rir, de beijar e de dançar. Já lhe ensinou isto? Perguntou Hermínia certa vez quando me descreveu determinado movimento de língua ao beijar. Roguei-lhe que me ensinasse ela própria, mas olhou-me muito séria e respondeu: Isso virá mais tarde, ainda não sou sua amante. Perguntei-lhe como sabia a maneira de beijar de Maria e outras particularidades sobre seu corpo só conhecidas por seus amantes. Oh! Exclamou. Porque somos amigas. Você acha que temos segredos uma para a outra? Já dormi várias vezes com ela e praticamos juntas o amor. Você arranjou uma garota muito bonita que sabe amar melhor do que ninguém. Acho, no entanto, Hermínia, que ainda há segredo entre vocês. Já lhe contou tudo o que sabe a meu respeito? Não, isso é outra coisa que não compreenderia. Maria é prodigiosa. Você teve sorte, mas entre mim e você existem coisas que ela não suspeita. Falei-lhe muito a seu respeito, muito mais do que você gostaria que eu falasse. Tinha de seduzi-la para você. Mas compreenda, meu amigo, assim como eu o conheço, nem Maria, nem nenhuma outra seria capaz de conhecer. Também soube de muitas coisas por intermédio dela. E a seu respeito, Harry, sei tudo quanto Maria sabe. Conheço-o tão bem como se tivéssemos dormido juntos com frequência. Quando voltei a estar com Maria, causou-me surpresa e mistério saber que ela tivera Hermínia em seus braços da mesma forma como tivera a mim. Que havia sentido, beijado, provado e acariciado cada um de seus membros, seus cabelos, sua pele, da mesma forma como fizera comigo. Surgiram diante de mim novas, indiretas e complexas relações, novas possibilidades de amor e de vida, que me levaram a pensar nas 1000 almas do Tratado do Lobo da Estepe. No breve intervalo entre meu conhecimento com Maria e o grande baile de máscaras, eu fora inteiramente feliz. E nunca me passara pelo pensamento que isso fora uma libertação, uma bem-aventurança alcançada, mas antes sentia claramente que tudo aquilo era um prelúdio e uma preparação, que tudo isso caminhava energicamente para diante,
que o verdadeiro haveria de chegar. Já sabia dançar, tanto assim que agora me parecia possível enfrentar o baile de que se falava cada dia mais. Hermínia tinha um segredo que guardava resoluta sobre o traje que vestiria no baile de máscaras. Eu a reconheceria imediatamente, dizia ela, e se não conseguisse, ela me ajudaria. Mas não devia saber nada com antecedência. Também não demonstrou curiosidade em saber qual seria o meu disfarce, e por isso resolvi não me disfarçar. Maria, quando fui convidá-la para o baile, disse-me que já tinha acompanhante para a festa. Já estava com um convite e concluí, decepcionado, que eu iria assistir ao baile sozinho, a um canto. Trata-se do mais famoso baile de máscaras que os artistas promoviam todos os anos no Teatro Globo. Durante esses dias, pouco vi Hermínia, mas na véspera do baile esteve um instante em minha casa. Veio apanhar o convite que eu adquirira para ela e sentou-se tranquilamente junto a mim, em meu quarto, iniciando logo uma conversação extraordinária para mim e que me causou profunda impressão. A dança está lhe causando um grande bem, disse. Quem o visse há 4 semanas, hoje não o reconheceria. Concordo, disse eu. Há anos que não me sinto tão bem. E isso eu devo a você, Hermínia. A mim? Não. A formosa Maria. Não. Também ela foi um presente seu. Ela é maravilhosa. É a amante de que você necessitava, lobo da estepe. Bonita, jovem, alegre, muito prudente no amor e não para ser desfrutada todos os dias. Se não tivesse de compartilhá-la com outros, se ela não fosse uma hóspede fugitiva em sua casa, as coisas não iriam tão bem. Sim, também tive de concordar com isso. Então, agora tem tudo de que necessita? Não, Hermínia, não é bem assim. Tenho algo maravilhoso e encantador, uma grande alegria, um adorável consolo. Sou realmente feliz. Então, que quer mais? Quero mais. Não estou satisfeito em ser feliz. Não fui criado para isso. Não é este o meu destino. Meu destino é exatamente o contrário. Ser infeliz? Mas isso você era antes, quando não queria voltar para casa com medo da navalha. Não, Hermínia, é algo mais. Naquela época, concordo, eu era muito infeliz. Mas tratava-se de uma infelicidade idiota que não conduzia a nada. Por quê? Porque eu não devia sentir medo da morte se ao mesmo tempo a desejava. A infelicidade de que necessito e por que anseio é diferente. É uma infelicidade que me permitiria sofrer com ânsia e morrer com prazer. Essa é a infelicidade ou felicidade porque anseio. Compreendo. Nisso somos iguais. Mas que tem contra a felicidade que encontrou agora com Maria? Por que não está contente? Não tenho nada contra essa felicidade. Oh, não. Gosto de Maria. Estou satisfeito com ela. É maravilhosa como um dia de sol em meio a um verão chuvoso. Mas sinto que isso não pode durar. Além do mais, trata-se de uma felicidade infrutífera. Dá satisfação, mas a satisfação não é alimento para mim. Faz adormecer o lobo da estepe. Torna-o dócil. Mas não é uma felicidade pela qual se possa morrer. Mas é forçoso morrer por alguma coisa, lobo da estepe? Creio que sim. Minha felicidade enche-me de contentamento e posso suportá-la ainda por algum tempo. Mas quando a felicidade me permite um pouco de reflexão, aí meu desejo não é o de mantê-la para sempre, mas antes voltar a sofrer, só que de maneira mais bela e menos lamentável do que antes. Anseio por uma dor que me prepare e me faça desejar a morte. Hermínia olhou-me carinhosamente nos olhos com um sombrio olhar que surgiu de repente. Soberbos e promissores olhos. Lentamente buscando as palavras, uma por uma, e colocando-as uma após outra, disse em voz
tão baixa que tive de esforçar-me para ouvi-la. Quero dizer-lhe, hoje, uma coisa, que já sei há muito e que você também sabe, mas que talvez nunca confessou a si mesmo. Quero dizer-lhe agora o que sei de mim, de você, de nosso destino. Você, Harry, sempre foi um artista e um pensador, um homem cheio de fé e de alegria, sempre no encalço do grande e do eterno, nunca se contentando com o bonito e o mesquinho. Mas quanto mais foi despertado pela vida e conduzido para dentro de si mesmo, tanto maior se tornou sua necessidade, tanto mais fundo mergulhou no sofrimento, na timidez, no desespero. Mergulhou até o pescoço. E tudo o que no passado conheceu, amou e venerou como belo e santo, toda a sua fé de então nos homens e em nosso elevado destino. Nada pôde ajudá-lo. Tudo perdeu o valor e se fez em pedaços. Sua fé não encontrou mais ar que respirasse. E a morte por asfixia é uma morte muito dura. Não é verdade, Harry? Não é este o seu destino? Eu assentia e assentia. Você trazia no íntimo uma imagem da vida, uma fé, uma exigência. Estava disposto a feitos, a sofrimentos e sacrifícios, e logo aos poucos notou que o mundo não lhe pedia nenhuma ação, nenhum sacrifício, nem algo semelhante. Que a vida não é nenhum poema épico, com rasgos de heróis e coisas parecidas, mas um salão burguês, no qual se vive inteiramente feliz com a comida e a bebida, o café e o tricô, o jogo de cartas e a música de rádio. E quem aspira a outra coisa e traz em si o heróico e o belo, a veneração pelos grandes poetas ou a veneração pelos santos, não passa de um louco ou de um Quixote. Pois bem, meu amigo, comigo também foi assim. Eu era uma jovem bem dotada, com vocação para viver dentro de um elevado padrão, para esperar muito de mim mesma e para realizar grandes feitos. Poderia ter um belo futuro, ser a esposa de um rei, a amante de um revolucionário, a irmã de um gênio, a mãe de um mártir. E a vida só me permitiu ser uma cortesã de mediano bom gosto, o que já se vai tornando bastante difícil para mim. Foi isso que me aconteceu. Fiquei algum tempo desconsolada e procurei com afinco a culpa em mim mesma. A vida, pensava eu, sempre acaba tendo razão. E se a vida se ria dos meus belos sonhos, pensava, era porque meus sonhos tinham sido estúpidos e irracionais. Mas isso não me valeu de nada. Mas como tivesse bons olhos e ouvidos, e além disso fosse curiosa, examinei a vida com certa atenção. Observei meus vizinhos e conhecidos, mais de 50 pessoas e destinos, e percebi então, Harry, que meus sonhos estavam certos. Estavam 1000 vezes certos, assim como os seus. Mas a vida, a realidade, não tinha razão. O fato de uma mulher da minha classe não ter alternativa senão envelhecer de uma maneira insensata e pobremente junto a uma máquina de escrever a serviço de um capitalista, ou casar-se com ele por seu dinheiro, ou converter-se numa espécie de meretriz, era tão injusto quanto o de um homem como você, solitário, tímido e desesperado, ter de recorrer à navalha de barbear. Talvez a miséria em mim fosse mais material e moral, e em você mais espiritual, mas o caminho era o mesmo. Pensa que eu não pude reconhecer sua angústia diante do foxtrot, sua repugnância pelos bares e pelos dancings, sua hostilidade para com a música de jazz e tudo mais? Compreendia, e muito bem, como compreendia seu horror pela política, sua tristeza pelo palavreado vão e a conduta irresponsável dos partidos e da imprensa, seu desespero diante da guerra, as passadas e as futuras, pela maneira como hoje se pensa, se lê, se edifica, se compõe música, se celebram as festas e se educa.
Você tem razão, lobo da estepe, 1000 vezes razão. E, contudo, terá de perecer. Vive demasiadamente faminto e cheio de desejos para um mundo tão singelo, tão cômodo, que se contenta com tão pouco. Para o mundo de hoje em dia, que lhe cospe em cima, você tem uma dimensão a mais. Quem quiser hoje viver e satisfazer-se com sua vida, não pode ser uma pessoa assim como você e eu. Quem quiser música, em vez de balbúrdia, alegria em vez de prazer, alma em vez de dinheiro, verdadeiro trabalho em vez de exploração, verdadeira paixão em vez de jogo, não encontrará guarida neste belo mundo. Olhou para baixo, meditando. Hermínia, exclamei afetuosamente. Irmã, como você vê as coisas claramente. E, no entanto, foi você quem me ensinou a dançar o fox. Mas por que diz que as pessoas como nós, com uma dimensão a mais, não podem viver neste mundo? Em que consiste isso? Isso ocorre somente em nossa época? Ou sempre foi assim? Não sei. Quero admitir, em honra do mundo, que seja assim somente em nosso tempo. Que tudo não passe de uma enfermidade, de um mal momentâneo. Nossos líderes trabalham sem descanso e com êxito na preparação da próxima guerra. E enquanto isso, nós todos dançamos o fox, gastamos dinheiro e comemos confeitos. Numa época assim, o mundo sem dúvida parece bastante resignado. Esperemos que venham dias melhores, mais ricos, mais amplos, mais profundos. Mas isso pouco nos ajudará. E talvez sempre tenha sido assim. Sempre como é hoje? Sempre um mundo só para os políticos, os aproveitadores, os servis e os sibaritas, sem lugar para os indivíduos? Não sei, ninguém sabe. Mas isso também é indiferente. Agora já estou pensando em seu predileto, naquele, meu amigo, de quem você me falou tantas vezes e cujas cartas me leu, em Mozart. Que se passou com ele? Quem dominava o mundo em sua época? Quem dava as cartas? Quem imprimia o tom e tinha valor? Mozart ou os negociantes? Mozart ou o homem comum? E de que maneira morreu e foi enterrado? Por isso, creio que talvez sempre tenha sido assim, e sempre será. E o que na escola chamamos de história universal, e tudo quanto dela sabemos de cor sobre os heróis, os gênios, os grandes feitos e sentimentos, tudo não passa de uma grande farsa inventada pelos mestres para fins educacionais, com o intuito de manter as crianças ocupadas por um determinado número de anos. Sempre foi e será assim. O tempo e o mundo, o dinheiro e o poder pertencem aos mesquinhos e superficiais, e nada coube aos outros, aos verdadeiros homens. Nada a não ser a morte. Nada mais? Talvez a imortalidade. Quer dizer, um nome? A fama depois da morte? Não, lobo da estepe, a fama não. Terá ela algum valor? Você acredita que os homens realmente de valor e íntegros são famosos e serão conhecidos pela posteridade? Claro que não. Então não é a fama. A fama existe apenas para fins de ensino. É assunto para professores. Não é a fama. É o que chamo de imortalidade. Os piedosos chamam-no de reino de Deus. Penso comigo, todos nós, os que desejamos demasiadamente, os que temos uma dimensão a mais, não poderíamos viver se não existisse uma outra atmosfera onde respirar, além da atmosfera deste mundo, se a eternidade não existisse além do tempo. E esse é o reino da verdade. A ele pertencem a música de Mozart, os poemas dos grandes poetas que você admira. A ele pertencem os santos que operam milagres, os que sofreram martírio e deram um grande exemplo aos homens. Mas também pertence à eternidade a imagem de um todo verdadeiro, a força de cada verdadeiro sentimento, ainda que desconhecido por todos, ainda que ninguém o consigne e o preserve para a posteridade. Na eternidade, não há futuro, mas apenas o presente. Você tem razão, disse-lhe. Os piedosos, prosseguiu pensativa, sabem algo a esse respeito.
Foi por isso que criaram os santos e inventaram a comunhão dos santos. Os santos, ou seja, os verdadeiros homens, jovens irmãos do Salvador. Durante toda a nossa vida, caminhamos em direção a eles, através de cada uma das nossas belas ações, de cada um dos nossos bons pensamentos, em cada um de nossos amores. Os pintores representavam, a princípio, a comunhão dos santos sob a forma de um céu dourado, resplandecente, belo e cheio de paz. E isso não é outra coisa senão o que chamei há pouco de eternidade. É o reino que fica além do tempo e da luz. Pertencemos a ele. É nele que fica a nossa pátria. Para ele tende o nosso coração, lobo da estepe, e por isso é que suspiramos pela morte. Ali você encontrará Goethe, Novalis, Mozart, e eu encontrei meus santos. São Cristóvão, São Felipe Neri e todos os demais. Há muitos santos que, a princípio, foram grandes pecadores. O pecado também pode ser um caminho para a santidade, o pecado e o vício. Você pode achar graça, mas com frequência penso que meu amigo Pablo também pode ser um santo encoberto. Ah, Harry, quanta miséria e desatino temos de passar para chegar a casa. E não temos ninguém que nos guie, a não ser o nosso desejo de chegar. Suas últimas palavras, voltou a pronunciá-las em voz baixa, e houve silêncio no quarto. O sol se punha, fazendo brilhar o ouro das lombadas dos livros. Tomei a cabeça de Hermínia entre as mãos, beijei-a na testa e juntamos as faces fraternalmente, e assim permanecemos por um momento. Gostaria de assim permanecer por toda a noite, mas havia marcado o encontro com Maria, nesta última noite que antecedia o baile. Indo-lhe ao encontro, não pensava nela, mas no que me dissera Hermínia. Talvez aqueles pensamentos não tivessem sido seus, mas antes meus, e a vidente os lesse e se apropriasse deles, para em seguida devolvê-los a mim sob uma nova forma. Naquele instante, estava-lhe muito grato por haver expressado o pensamento da eternidade. Eu necessitava dele, sem ele não poderia viver e muito menos morrer. O bendito além, fora do tempo, o mundo do eterno valor, da substância divina, me fora presenteado hoje por aquela amiga que me ensinara a dançar. Fui forçado a lembrar-me do meu sonho com Goethe, na imagem do velho sábio que sorriu tão desumanamente de mim, fazendo-me objeto de seu escárnio imortal. Compreendia agora o riso de Goethe, o riso do imortal. Era um riso sem motivo, era só luz, claridade. O que resta de um homem verdadeiro que passou pelos sofrimentos, vícios, erros, paixões e mal-entendidos dos homens e entrou no eterno, no cosmos. E a eternidade não era outra coisa senão a libertação do tempo. Era, de certo modo, a volta à inocência, o regresso ao espaço. Fui procurar Maria no lugar que habitualmente nos encontrávamos para jantar, mas ela ainda não havia chegado. Naquele tranquilo restaurante de subúrbio, sentado à mesa já posta, esperei-a com o pensamento nesta última conversação. Todos aqueles pensamentos que Hermínia e eu havíamos trocado me pareciam tão familiares e já tão conhecidos como se fossem criados por minha própria mitologia e por meu mundo de imagens. De onde me eram tão familiares os imortais, que vivem no espaço sem tempo, libertos, convertidos em imagens com a cristalina eternidade a envolvê-los como éter e a fria alegria estelar resplandecente desse mundo supraterreno? Enquanto refletia passagens das Cassations de Mozart e do Cravo Bem Temperado de Bach, vieram-me à mente e pareceu-me ver nessa música a fria claridade estelar, a claridade etérea. Sim, ali estava. Aquela música era algo assim como o tempo congelado no espaço, e sobre ele vibrava infinitamente uma alegria sobre-humana, um eterno riso divino. Sim, e como o velho Goethe de meu sonho se harmonizava bem com tudo aquilo. De repente senti ao meu redor aquele riso imortal. Fiquei estarrecido.
e, estarrecido, busquei um lápis no bolso do casaco, procurei uma folha de papel, encontrei a lista de vinhos, virei-a do verso e nela escrevi um poema que dias depois encontrei no bolso e que dizia: dos vales terrenos chega até nós o anseio da vida, impulso desordenado, ébria exuberância, sangrento aroma de repastos fúnebres. São espasmos de gozo, ambições sem termo, mãos de assassinos, de usurários, de santos. O enxame humano fustigado pela angústia e pelo prazer. Lança vapores asfixiantes e pútridos, crus e cálidos. Respira beatitude e ânsia insopitada. Devora-se a si mesmo para depois se vomitar. Manobra a guerra e faz surgir as artes puras. Adorna de ilusões a casa do pecado. Arrasta-se, consome-se, prostitui-se todo nas alegrias do seu mundo infantil. Ergue-se em ondas ao encalço de qualquer novidade, para de novo retombar na lama. Já nós vivemos no gelo etéreo transluminado de estrelas. Não conhecemos os dias nem as horas. Não temos sexos nem idades. Vossos pecados e angústias, vossos crimes e lascivos gozos são para nós um espetáculo como o girar dos sóis. Cada dia é para nós o mais longo. Debruçados, tranquilos sobre nossas vidas, contemplamos serenos as estrelas que giram. Respiramos o inverno do mundo sideral. Somos amigos do dragão celeste. Fria e imutável é nossa eterna essência, frígido e astral o nosso eterno riso. Logo depois chegou Maria, e depois de um alegre jantar, acompanhei-a ao nosso pequeno apartamento. Naquela noite estava mais linda, mais fervente e íntima do que nunca, e me fez sentir carícias e prazeres que me pareceram o máximo da entrega. Maria, disse-lhe, você está hoje tão pródiga quanto uma deusa. Não vamos nos matar a ambos, afinal de contas, amanhã é o dia do baile. Quem será seu acompanhante? Temo, minha flor, que seja um príncipe encantado que levará você e nunca mais a verei. Hoje você me amou como fazem os bons amantes ao se despedirem, quando se amam pela última vez. Aproximou os lábios de meu ouvido e disse sussurrante. Não diga isso, Harry. Cada vez pode ser a última. Quando Hermínia o agarrar, nunca mais você voltará para mim. Quem sabe se será amanhã? Nunca tinha provado com tanta intensidade a sensação característica daqueles dias. Aquela prodigiosa e agridoce dualidade de ânimo, como nessa noite antes do baile. Era felicidade o que eu sentia, a beleza e a entrega de Maria, o usufruir, apalpar e respirar sem finas e nobres sensações que tão tarde havia conhecido. Estava banhado por uma suave e oscilante onda de prazer. E isso era apenas o invólucro. Por dentro estava repleto de significado, de tensão, de destino. E enquanto me ocupava amorosa e delicadamente com as doces e comovedoras sutilezas do amor, flutuando aparentemente em delícias mornas e harmoniosas, sentia no coração como o meu destino avançava a toda pressa para a frente, galopando e golpeando o solo como um cavalo sem bridas, na direção do abismo, da queda, cheio de angústia, de anseios, cheio de abandono à morte. Tal como há pouco resistia com timidez e temor diante da agradável inconsciência do amor apenas carnal, tal como sentir angústia diante da beleza sorridente de Maria, disposta a entregar-se a mim, assim senti agora angústia diante da morte, mas uma angústia que sabia capaz de transformar-se em abandono e em libertação. Enquanto nos entregávamos silenciosamente ao afanoso jogo do amor e nos pertencíamos um ao outro mais intimamente do que nunca, minha alma despediu-se de Maria. Despediu-se de tudo quanto ela havia significado para mim. Com ela, aprender a confiar uma vez mais infantilmente no jogo da superfície, a buscar fugazes alegrias, a ser criança
e animal na inocência do sexo. Uma situação que não conhecera em minha vida anterior, senão em casos excepcionais, pois a vida dos sentidos e o sexo haviam tido quase sempre para mim um amargo sabor de culpa. O doce, mas temeroso sabor de fruto proibido, diante do qual o homem de espírito deve estar sempre em guarda. Hermínia e Maria me haviam assinalado em sua inocência esse jardim, e eu fora seu hóspede agradecido. Mas em breve seria tempo de sair dele, pois me sentia confortável demais nesse jardim. Era meu destino continuar aspirando pela coroa da vida na expiação dos seus infinitos pecados. Uma vida fácil, um amor fácil, uma morte fácil. Tais coisas não eram para mim. Pelas alusões da moça, percebi que haviam planejado para o baile do dia seguinte, ou para o fim dele, algumas diversões singulares e libertinas. Seria aquilo o final? Maria estava certa em sua suposição de que estaríamos hoje juntos pela última vez? Começaria talvez amanhã uma nova fase de meu destino? Estava cheio de ardente anelo, de sufocante angústia, e me abraçava ferozmente a Maria. Percorria mais uma vez, vacilante e ansioso, todos os sendeiros e espessuras de seu jardim. Voltei uma vez mais a morder o doce fruto da árvore do paraíso. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.